nosso canal Café com Propósito Podcast, canal de bate-papos interessantes. Se você gostar do conteúdo, considere se inscrever, ative o sino aqui embaixo, já coloca todas e você vai ser notificado de todos os vídeos do canal. E já aproveita e dá seu like para dar relevância ao canal. Coloca aqui embaixo também, nos comentários, quem que você quer que tome um café com a gente aqui. E se você quiser patrocinar um episódio, o primeiro link da descrição, você pode clicar, falar com a nossa equipe. Sua logo vai estar o tempo todo ali, né? E a gente vai comentar também sobre a sua empresa durante o bate-papo. A gente tem a honra de receber a nossa convidada, Julie Vargas. Obrigado por aceitar o convite. Meu Deus, meu prazer. Obrigado pelo convite. E pela teu sotaque, todo mundo já percebe que você é americana. Não tem jeito. Não tem jeito. Como é que foi isso de vir morar no Brasil? Tá, então, eu casei com um brasileiro, né? Eu estou casada com o André faz 20 anos. Uhum. E quando nós casamos, bem no começo, nós pensamos seriamente em mudar para o Brasil, mas meu esposo é pastor, então estamos cristãos. Pastor André. Pastor André. O Deus falou com a gente, fez bem claro que era para ficar nos Estados Unidos. Então, mesmo que a gente meio brincou com essa ideia de mudar para o Brasil no começo do nosso casamento, Deus direcionou para a gente assumir uma posição numa igreja americana ali. Então, o André pastoreou lá 7 anos e a gente estava bem... como é que se chama? Enfim, estava tudo certo, estava tudo encaminhando na vida, né? E daí Deus falou claramente um dia que era para mudar para o Brasil. Mudar para o Brasil. Então... Com tanta gente querendo morar nos Estados Unidos, vocês recebem esse chamado para mudar para cá. Mas assim, eu vejo as coisas, eu acho que se a gente... olha para a eternidade, né? Nessa vida tão curto. E daí, olhando para a eternidade, olhando para tudo que Deus tem para nós, eu acho que nesse aspecto, assim, não fica uma loucura. Deus faz isso e a gente obedece. E a Bíblia é bem clara que a gente vai ter recompensa, assim, esse vai ser maravilhoso para nós no futuro. Então, nossa vida não é nossa, é para a glória de Deus. Então, a gente mudou para o Brasil em obediência a Deus e tem sido uma bênção. A gente está super feliz aqui. Então, graças a Deus. Que legal. E as dificuldades com a língua? A gente percebe que você fala super bem, né, o português. Olha, eu acho que a gente está sempre tentando, assim, eu acho que você nunca chegue, né, sei lá. Fluência, sim, no sentido que eu não tenho que pensar o que estou falando, não tenho que traduzir na minha cabeça, as palavras somente vêm, mas, assim, de vez em quando tem uma coisa que me atrapalha e tudo, mas... Isso que o pessoal fala que o português realmente é uma língua difícil, você achou o português difícil? Meu Deus do céu. Tem um amigo que fala assim, um amigo americano lá de Curitiba, ele fala assim, Ed, o português até que é difícil, mas dá para aprender. O problema é quando vocês falam o mapa, a tribo. Verdade. Em geral, masculino e feminino, por que precisa existir? Porque não precisa. Olha, inglês nem tem isso. Mas tudo bem. Mundialmente, eu estudei isso uma vez. Eu pesquisei no bendito Google ali e diz que mundialmente português está tipo no médio assim para americanos aprender, né? Uhum. O mais difícil sendo chinês, russo, essas línguas aqui. Então, qualquer língua é um desafio, qualquer língua é você passa para muita coisa para aprender, mas... Tem que virar uma chave. Olhando em todas as línguas no mundo, é um médio ali. Então, tô aprendendo ainda. Vamos. E você tem aproveitado assim... Claro, eu, brasileiro, gostaria muito de ter aula com uma professora nativa americana, né, de inglês.
Você tem aproveitado, dado aula? Como é que está isso? Assim? Sim, eu dou aula, sim. Eu tenho eu dou dicas no Instagram, e mais, assim, para mim, tem tantas pessoas dando tanto conteúdo de inglês online, assim, que um nicho, assim, que eu acho bem interessante, que eu tô atrás agora, é para falar mais sobre a cultura americana, assim, de dicas, assim, porque é muito interessante, Ed, a língua não existe num vácuo, entendeu? A língua é super relacionada com a cultura. Sim, então, tem coisas que você vai errar na fala, não só por causa necessariamente para as palavras em si, mas também para a cultura. Então, a pronúncia e coisa nesse tipo, estou dando dicas. E sim, estou dando aula também, né, presencial. Vou ver se um dia eu vou começar online também, mas presencial estou sim. E no final do bate-papo a gente vai querer saber teus canais, tá. como é que é. Tudo bem. E você nasceu onde? Eu nasci, na verdade, em o capital dos Estados Unidos, em Washington, D.C. Inclusive, eu nasci no hospital onde vai o presidente, se ele fica doente. Porque na época, era a época da guerra de Vietnã, e o meu pai, em vez de ir para a guerra, ele era médico, né? E, em vez de ir para a guerra, ele fez o parte militar dele, que ele precisava. Na época, todo mundo precisava participar. Porque o presidente vai no hospital militar, né? Vai. Então, tem um hospital famoso em Washington, né, que é militar. Daí, meu pai trabalhou lá por 2 anos, completando a tarefa dele do exército. E então foi ali que de repente eu vocês nasci. têm serviço obrigatório como a gente tem aqui? Não, né? não. Só durante uma guerra tão grande que então Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, Vietnã. Eu acho que a Guerra Coreana. Eu acho que esses aqui eram obrigatórios. Os outros não. É voluntário. E daí você nasceu em Washington e foi. Mas daí eu morei em Miami por 1 ano, quando eu tinha 1 aninho. Mas assim, para mim eu nasci e cresci em Minnesota, porque eu morei lá desde 2 anos de idade, é tudo que eu lembro, entendeu? Então, para mim, eu sou de Minnesota, de Minneapolis. A terra do Prince. Pois é verdade. Você já viu o Prince? Não, mas eu já passei para a casa dele 1000 vezes. Assim. Já passou? Não, isso é engraçado quando a gente fala você já viu o Prince, porque teve uma época que eu morei na Itália, quando o Ronaldo Fenômeno, jogador de futebol, jogava na Internazionale de Milão. E aí os italianos me perguntavam toda hora, mas você já viu o Ronaldo? Já tirou foto com o Ronaldo? Essa é uma pergunta engraçada, porque não necessariamente você encontrou o Prince, né? Que inclusive faleceu há pouco tempo, né? Sim. 3 anos, talvez. Mas E eu tenho uma curiosidade, Minneapolis é bem perto, Minnesota é bem perto do Canadá, né? Sim. Vocês conseguem visualizar a aurora boreal lá? Sim, em Minnesota, sim. De Você vez já em viu? quando. Eu, pessoalmente, não vi, porque é só assim, a gente precisa ser bem mais para norte, né? Mas em Minnesota, de vez em quando, se você sai na madrugada, tem que ir para uma fazenda, e daí é só 1, 2 vezes cada 5 anos, não sei o quê, entendeu? Então, eu lembro que tipo, 1, 2 vezes, quando eu estava na faculdade, eu fiquei sabendo, mas eu não podia. Não já conseguiu? tinha outro compromisso, não sei o quê. Pois é. É uma tristeza, eu gostaria. Mas dá para ver de vez em quando. De vez em quando. Mas o interessante que o estado onde eu moro, né, fora da Alasca, é o mais frio dos Estados Unidos. E, inclusive, é mais frio da maioria do Canadá, sabia? Sério? Não de Canadá, mas as cidades da Canadá, cidades grandes. Mas o Canadá porque não é mais ao norte? 80% dos canadenses, eles moram no sul de Canadá, bem na fronteira mesmo. Vancouver e tal. E como é uma longa história de como o clima é, mas enfim,
No fim, tipo, Minneapolis é mais frio do que Toronto, Vancouver, Montreal. Frio. Frio. Quando você fala frio, é o quê? Menos 15? Menos 35. 35? Não faço nem ideia do que seja. Não, mas assim, para mim passa 10 abaixo de 0, é tudo mesmo, tudo igual. Assim, o sentimento é igual. Então, o que muda é o tempo que demora para a pele congelar. Ou seja, você vai andar de casa para o carro, quanto tempo vai durar para você começar a sentir, né? A pele fica dura. Assim. E lá, naturalmente, tem calefação em tudo, todas as casas. Não, né? Pois é, esse é só fora. Mas eu falo para todo mundo que a gente vivia de 20 graus ano todo. Porque todo lugar, mas assim, todo lugar é climatizado, entendeu? Mesmo, e a gente tem verão bem quente também. Não, bem quente, não igual aqui, mas enfim, quente. De 30 graus, né? Então, é quente. Então, tá sempre... E lá tem shoppings enormes, né? O maior shopping... Indoor, né? Maior shopping nos Estados Unidos é em Minneapolis, o grande Minneapolis. E minha cidade mesmo, onde eu morava, Edina, tinha o primeiro shopping no mundo. Sério? Então, porque era tão frio, né? Daí eles tinham uma ideia, em vez de ter shopping lá fora, tanto frio, que eles tinham a ideia, vamos colocar essas lojas dentro, tudo coberto. E, né, virou o que virou, né, no mundo. Que doido. Então, Que legal. E aí a gente falou no Prince e a gente sabe que você tem uma história com a música aí, né? Eu particularmente... Aqui, das pessoas que eu conheço aqui na cidade, você é uma das melhores cantoras que eu já ouvi. Como é que começou essa tua paixão pela música? Bom, paixão para música é desde nascer. Assim, quando era criança, pequenininho, assim, 3 anos, 5 anos de idade, já os meus pais tinham um som velho, tipo, que eles já me deram com headphone e tudo para escutar música, porque eu fiquei horas, todo dia, eu podia, assim, criança, eu podia ficar sentadinho, bonitinho, para horas, se tinha música. Então, a paixão para música. E os meus pais conheceram no coral da faculdade deles. Então, eles se conheceram cantando? Sim. Inclusive, as minhas vós eram colegas do dormitório lá na faculdade. Então, sim. elas se conheceram e daí os meus pais conheceram na faculdade, no coral. E então os dois lados, música era bem grande, né? Super, né? Tenho músicos profissionais na família e então desde sempre eu cantei na igreja. Eu lembro o meu primeiro solo foi com 10 anos na igreja. 10 anos, e novinha. Daí, não sei, quando eu tornei, fez os 16 anos, daí eu comecei de poder cantar harmonias. Daí eu, né, fez parte do que a gente faz, o louvor da igreja, né, as pessoas que cantam coral na frente, né, assim, na igreja. E daí, desde ali, estava envolvido em coral, em cantando na igreja, em coisas especiais e, enfim, então, eu tenho música é paixão para mim. Me contaram, Rádio Corredor, que você estudou com o bisneto do Bach. É isso mesmo? Pois é. Não, do Johann Sebastian Bach? Sim, o do descendente. O sobrenome dele é Bach, né? Assim, do seu professor de música. Ele era um dos pastores da igreja. Mas ele é o quê? Bisneto? Não perguntei ele de quantas gerações, né, que tem, mas ele tem um nome, assim, e realmente é descendente, da linha assim. Direta. E ele era um dos pastores de música da nossa igreja, era o líder responsável
de música para uma faculdade em Minneapolis, leva coral para Carnegie Hall em Nova York, leva para Itália, leva para, né, Europa em geral, assim, leva os corais dele. Ou seja, todo herdou ano. mesmo a veia musical do Johann Sebastian Bach, Pois do grande, famosíssimo. Olha, mas Que legal, o que Larry história Bach bacana. é fenomenal. Qual o nome dele? Larry Larry. Bach. Uhum. Ele realmente é uma pessoa maravilhoso e músico extraordinário, né? Que legal. E você tem uma história boa, assim, para contar? Assim, na verdade, a ideia do canal é que a gente... Primeiro, todo mundo tem uma história que merece ser contada. Sim. Né? Eu, particularmente, eu aprendo muito mais com a história de vida de alguém do que com uma palestra. Né? Então, quando a pessoa fala e tal, e eu tenho em vários momentos da minha vida, eu lembro das pessoas contando coisas e se superando, né? E aí a gente pensa, poxa, é um ideal para mim, vou fazer isso também, né? Porque a gente entende que inveja é quando é do mal, né? Você quer o que a pessoa tenha, contanto que ela perca, ou se você não tiver, você torce para ela perder e tal. Mas quando você quer ter também algo que a pessoa tem, ela vai por um caminho, você quer seguir, talvez seja até uma virtude, né? Então, eu acredito muito nisso. E aí, por isso que eu estou te perguntando, você tem uma história boa, assim, que a gente possa... Pô, que legal. Ai, meu Deus. Tá, então você está falando de uma história de Qualquer superar. coisa. Então, esse é fora do pulo que eu fiz os sim, duas semanas atrás. Não, então vamos, antes de ficar essa parte séria, vamos lá. Que história é essa da Julie, né, calminha, assim e tal? Esse radicalismo todo. Uma coisa, eu amo adrenalina, então coisas assim são tudo comigo. Conta algumas aí. Então, as 2 semanas atrás, a gente estava em Urubici e eles têm uma nova coisa radical que você pode fazer, que eles têm uma cachoeira lindíssimo, assim, que é de 100 metros, né? Daí, ao lado dessa cachoeira, eles têm é como se fosse um bungee jump, mas só que não é exatamente isso. Você pula de 100 metros, né, de altura, você pula ao lado do 100 pois é, só isso. Só E daí, pouca coisa. bungee jump, assim, você está caindo cabeça para baixo. Esse aqui não, você está caindo de qualquer jeito que você quer. E você está caindo, tipo, eu não sei, como é que é free fall em português? Enfim, Queda livre. Tá. Você está, né, quase o tempo todo, esses 100 metros, quase tudo. E daí, no fim, ele tem uma corda que, né, te pega e daí você fica balançando no meio desse canyon, né? Canyon desse ali, buraco gigantesco. É lindo demais, lindo demais, lindo demais a natureza ali. Então, isso foi 3 semanas... Esse foi 2, 3 semanas atrás. Então, esse eu tinha medo no começo. Mesmo que eu amo coisas radicais, eu acho que esse aqui me deu mais medo do que qualquer outro. Eu acho. Tá, o que mais você já fez? Eu já assim? nadei com tubarão branco naquele grade, eu já pulei de avião, eu já fiz Peraí, volta. Você nadou com tubarão? Mas assim, dentro de uma jaula, você... Sim, dentro aquela aí grade, né? a assim, jaula desce com você dentro. E aí o tubarão fica batendo na... Não. Bom, assim... Primeiro, a água estava muito escuro, era muito ruim. Esse foi o pior do que tudo, porque você não podia ver eles. Que ele estava chegando. Meu Deus do céu, quase infartei. Daí, você entra ali e pelo sonar, o barco tinha sonar e tudo, né? Tinha cientistas e tudo a bordo com a gente também. E então deu para ver que tinha, né, os tubarões assim, mas a gente não podia ver. E como eu estava em Califórnia que eu fiz isso, São Francisco em Califórnia. Sim. E daí sei lá quantos quilômetros no meio do mar, mais perto de São Francisco. E ali tem lei que você não pode jogar sangue, não pode jogar essas coisas para atrair eles, entendeu? Então, na verdade, não tinha muito atraente
ali, entendeu? Então, como... Só os seres humanos ali só dentro. Mas assim, eu sou apaixonada por tubarão. Então, eu já, né, se tem um documentário sobre tubarão, eu já assisti. Eu acho eles fenomenais. Mas, enfim, eles não querem a gente. Eles comem Focas. as focas e eles têm muita gordura, é muito, assim, humano é tudo osso para eles. Até aqui, se você pesquisa, a maioria dos ataques de tubarão branco, estou falando, ataques nas pessoas são uma mordida só. Ou seja, eles vêm testar. É tudo osso, tem nada a ver que eles gostam e eles deixam a pessoa. Dificilmente, como a foca, eles mordem e daí volta e comem o resto. Tem aquela história também que a prancha... Normalmente não. A prancha, o surfista fica na prancha, ele parece uma foca ali com os pezinhos ali, com a perna. Exatamente. Aí ele vai e dá uma checada para ver se é foca mesmo, não é foca, ele... Exatamente. Só que aí já fez o estrago, né? Então, pessoas dentro desse grade, não é atraente para eles. Não é a comida que eles querem, não é, entendeu? E não tem sangue para, né? Mas você sentiu menos medo do que esse salto que você... Sim. Eu acho que sim. Foi menos medo. O salto foi pior. Enfim, foi pior. E aí você falou mais paraquedas. Daí eu fiz... Agora eu não estou lembrando onde foi, porque foi uns 15 anos atrás, a gente estava aqui no Brasil visitando os meus sogros, e eles nos levaram para algum lugar, e sendo estrangeiro, na época, eu não sabia onde eu estava. Então, agora eu sabia, se eu fosse, eu podia reconhecer, mas enfim, era aqui em Santa Catarina, mas foi bem... salto de paraquedas. Isso. Não, salto de paraquedas. Bom, parapente, eu estou falando. Eu fiz aqui. Parapente. Salto de avião. Esse eu fiz em Wisconsin, um estado ao lado de Minnesota. Esse foi ali que eu pulei de avião. Mas aí não dá medo porque é tudo... Não, ali tudo foi amplo, né? Tão tranquilo. Era muito, muito tranquilo. Até que a pessoa... Né, você pula junto, né? O instrutor, ele falou, você quer fazer algumas coisas legais, diferentes? Eu falei, vamos. Então, a gente fez, tipo, um cambalhota para trás, assim, né? Saindo do avião. Vocês fizeram... E daí, quando a gente estava descendo, a gente estava com a parapente? Parapente, a gente estava girando, assim, descendo. Então, foi bem legal. E como é que fala em inglês salto de paraquedas? Well, we say that oh my gosh, now I'm going to blank out. Jump. I can't even... No. I'll have to come back to it later. Oh my gosh. Você fica em branco. No problem. Meu Deus do céu. Não, sem problema. Não, sabe por que eu te perguntei? Porque aqui no Brasil, se você falar pular, o pessoal paraquedista, asa delta, eles ficam chateados. Porque você pula, você sai do mesmo nível e volta para o mesmo nível. Isso é um pulo. Okay. Né? O saltar, você sai de um nível para outro nível. Eu não tô Então, você salta de paraquedas, salta de asa delta, salta de bungee jump. Skydive. Skydive. Mas aí você jump ou tem uma outra palavra para o salto? Porque jump é pulo, out né? of an airplane. Jump também? É o jump. mesmo que pulo. Interessante. You jump. E mais alguma aventura radical, assim? A aventura radical eu fiz aquela asa delta em Rio de Janeiro, né? Que várias, eu sei que sua família foi recente para lá. Minha filha e minha esposa quiseram fazer esse salto. Maravilhoso. Espetacular também. Maravilhoso. Essa foi uma experiência que eu mais amei, assim, desses loucuras. Que legal. A gente não esperava isso, né? Você, radical, é a única da sua família que... Não, eu diria que quase
todo mundo na minha família gosta dessas coisas. Eu mais do que todos os outros, mas todo mundo faz, a gente faça juntos. Até que, tipo, todos os meus amigos e a minha família gostavam. Passou algum perigo? Mas o meu marido não gosta. E eu não sabia disso no começo. Honestamente, eu não conheci quase ninguém que não gostava. Então, nem entrei na minha cabeça que ele não gostaria dessas coisas. Então, a gente estava namorando. E o primeiro aniversário dele, que a gente estava namorando, eu pensei, o que eu posso fazer para ele? Eu sei, eu vou levar ele para fazer uma coisa bem parecida com o que eu fiz nesse caindo de 100 metros de altura, assim, e você tá fazendo como se fosse super-homem, assim, ele tem uma corda e você faz em 3 juntos. Então, era Sim. eu, meu irmão e ele. E, meu Deus, eu não sabia. E ele, disfarçou muito bem. Eu pensei para anos e anos. Ele me cantou anos depois que ele vomitou depois e que... Querido, não gostou Passou do jeito. Mal, mas... Não, mas eu vou defender o pastor André, porque não são todos assim que... A minha esposa saltou de asa delta, sei lá, 3 semanas atrás. Um monte de gente falou, eu nunca faria isso, você é doida e que não sei o quê. Mas... E a história que você ia contar? Tá. Quer dizer, antes disso, teve algum risco que você passou nessas suas aventuras, assim, de... Perigo, alguma coisa saiu do controle ou não? Foi tudo... Não, a única coisa é quando eu fiz, não sei, enfim, tinha uma paraquedas assim, aqui em Santa Catarina e era no topo de uma montanha e eles soltaram a paraquedas, daí o vento pegou e levou e você... ficou voando com o instrutor, certo? E o meu sogro fez, e daí ele pousou, e em vez de recolher tudo e fazer tudo de novo, ele tinha um monte de gente segurando parapente. Segurando o parapente, e daí, Julie, rapidinho. Então, eu entrei, e eles me deram o capacete, e daí eu subi. Ou seja, eu estava segurando, eu estava sem capacete e eu já estava 100 metros no ar e não podia segurar. Eu tinha que balançar tentando colocar a capacete. Então, esse foi meio apavorante, porque eu estava sem segurança nenhuma. Enfim, tá? Mas essa foi a única vez que foi meu... Mas tudo bem. Deu certo, eu tô vivo. Tá vivo, a gente tá aqui. Uma história boa, assim. Tá. Então, eu acho que vou contar uma história que aconteceu lá em Afeganistão. A minha família sempre viajava bastante. Os meus pais amaram o mundo, assim, viajar o mundo e missões, né? Quando a minha família, né? Os meus pais se tornaram cristãos, daí missões e tudo. Então, quando eu tinha os 19 anos, meu pai levou a família toda para o Afeganistão para ajudar os médicos lá. Que legal. Seu pai foi numa missão humanitária. Ele pagar? Missão humanitária. Foi ajudar o pessoal de lá? Os doutores em Afeganistão, os médicos lá, precisavam, que estavam em treinamento, precisava um outro médico ou médicos do mundo para ir lá e aplicar uma prova para eles se tornar reconhecidos, assim, para não sei qual órgão, mas enfim. Então, ele foi lá para ajudar nessa maneira. Então, ele levou a gente. E foi a minha primeira, né, grande experiência, assim, de visitar países do terceiro mundo e tudo mais. Mas o Talibã já tinha... Porque o Talibã invadiu o Afeganistão e dominou por anos, né? Sim. Eles ainda não tinham... Eles estavam começando a dominar o país. Então, eles tinham controle... Eles já estavam começando? Estavam começando. Eles tinham controle de uma parte do país. Que ano foi isso? 1996. Então, setembro. E a gente estava ali
e o Talibã estava numa outra região. Mas, de repente, a gente estava em Vocês Cabul. estavam em Cabul. Cabul, o capital, só em Cabul. E até que, quando a gente chegou lá, porque Afeganistão estava ainda, né? Tem muita guerra, mas na época estava... Na época, era 40 anos direto de guerra, entendeu? Sim. E ainda, né, continua. E, então, tinha bombas, né, entrando e saindo, foguetes, né, assim, entrando e saindo de Cabul todos os dias. Sim, enquanto a gente você vendo as bombas normalmente saindo nos caminhões ouvindo, né? e tal. Normalmente você estava dentro de casa ou fazendo sua coisa, você vai ouvir, né? Você ouvia as explosões? Sim, as pessoas que estavam com a gente ali, né, tem tanto costume de ouvir isso, eles sabiam que era saindo ou chegando, né? Pelo som, assim, do foguete. Mas, então, até que a casa onde a gente ficava, todas as casas estavam assim, que tinha sacos de areia, né? Assim, caso que um explodiu por perto, daí os pedacinhos, né, que ficam voando não vai quebrar as janelas e tudo da casa. Ou seja, estava sério, estava grave. Tava sim, estava sério. E vocês já foram sabendo disso? Sabendo disso, Mas, assim, vocês gostam de aventura. Vamos dizer, tava estável, vamos dizer. Mesmo assim, né? Claro que tinha um risco, mas estava meio estável por um tempo, para vários meses ou alguns anos, eu não lembro. Mas, enfim, estava estável, entre aspas. Então, nós fomos lá e mal chegamos, acho que a gente estava lá 2 dias, e a Talibã, que estava invadiu a cidade ao lado, Jalalabad. Daí, tomando essa cidade, eles... Acho que foi a cidade que acharam o refúgio do... Não, Paquistão, do Bin Laden, outra Paquistão. Mas, enfim, daí, tomando essa cidade, eles estavam prontos para pegar Cabul. Tomar, né, controle de Cabul. Ou seja, eles estavam a uma cidade de Cabul. Tudo bem, e daí, de repente, a gente chega e eles avançam e tá pronto para atacar Cabul. E vocês lá? E a gente lá. E aí vocês fugiram? E daí o pessoal lá, que já viveu isso, né, vários grupos tomando controle, saindo do controle, assim, né, tudo, já viveram isso, eles falaram, olha... A última vez que isso aconteceu, um grupo que, né, entrou, demorou alguns meses de guerra mesmo, nas ruas e tiros e, enfim, bem perigoso. Eles ficaram no porão das casas, comendo de lata e, assim, era bem... exatamente. Era guerra mesmo. Então, eles falaram, olha, nossa sugestão é que vocês vão evacuar, vai para Paquistão, ou andar de pé para outro país, Turkmenistan, esses, enfim, país vizinho. Vizinho, exatamente. E então nós oramos e nós sentimos Deus falar para nós ficar. Então, fica em paz, fica nessa situação. Vocês sentiram que era para ficar? Então, a gente no meio dessa invasão. Sim. Então, eu acho que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente não tem oportunidade de enfrentar não queremos morte. ter. Não queremos ter. E eu lembro, a sensação era muito, muito nítida, assim, né? Orando, pedindo a Deus, eu amo a minha família, eu não quero perder ninguém, eu não quero, né, que nada, né, eu não quero nada disso. Mas, né, ao mesmo tempo, eu acredito que o Senhor está dizendo isso, então, né, a gente coloca as nossas vidas em tuas mãos. Obedientes. Exatamente. Então, a gente ficou lá e, por um motivo que ninguém sabe até hoje, eles pararam naquela cidade. Em vez de tomar aquela cidade e daí avançar, né, normalmente você vai tomar e daí usa esse para um empurro para pegar o grande cidade. Mas não, eles ficaram ali. E então a gente sitiaram a cidade, mas vocês não
não, de certa maneira, não fugiram, precisaram... Não, a gente não. Então a gente ficou lá. O meu pai aplicou essas provas, fez tudo que ele, né, tinha planejado, né, fazer ali com os médicos. E daí a gente saiu, né? A gente tinha um avião para a Índia e é interessante esses foguetes, né, que estava indo e voltando todos os dias. Até o avião ele não podia sair da cidade tipo normal, né? Ele tinha que ficar exatamente, porque o foguete podia chegar até ele. Então ele tinha que subir em círculos até uma certa altitude que estava acima do alcance, né, dos foguetes para daí sair. Então, o Talibã estava no controle, né, até 2001, né, mas quando a gente estava ali, eles estavam nessa cidade ao lado, pronto para atacar, mas eu acho que quem estava no controle de Cabul queria mostrar que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, não se preocupe, né? A gente está no controle. Então, quando a gente chegava ali, não tinha luz na cidade, não tem água, né? Só de como é que você chama do chão? Poço artesiano. É. Exatamente. Mas assim, quando a gente estava ali, daí voltou luz, então era tempo bom, assim, até estar ali. Entendi. E daí pegamos o último voo, a gente não sabia na época, né, que era o último voo, mas a gente pegou o nosso voo, que era o último voo, da Afeganistão, porque quando nós chegamos lá na Índia, 2 dias depois, a gente viu no jornal, o Talibã tomou Cabul. Uhum. E a gente, meu Deus do céu. Cena de filme, então, teve aquele filme Argo, né? Que o pessoal escapa do Irã com aquela questão da guerra. Era basicamente você isso. Viveu um filme, era basicamente isso. Mas foi, né? Você está falando de superar, né? Assim, que quando a gente confia em Deus, quando a gente, né, coloca as nossas vidas nas mãos dele, ele cuida da gente, né? Nem que sempre, né, fica né, nesse final, mas assim, o Deus cuidou muito da gente, deu muito paz Não, ou seja, foi essa uma experiência maravilhosa. História de superação, claro, a gente vive problemas, né? E isso, né, as redes sociais, elas disfarçam um pouco isso, porque parece que está tudo bem com todo mundo. Mas é legal você contar também, olha, tive dificuldades, mas a gente supera. Sim, porque Deus nos dá forças, né? Exatamente. Então, esse foi um grande exemplo, mas tem 1000 exemplos até diários, né? Pelo menos na minha vida, que coisas que Deus me ajuda com isso, Deus me ajuda com aquilo, né? Sim. E Deus realmente, ele ouve essas orações. Eu tenho uma curiosidade. Se você tivesse com a Julie com 17 anos na tua frente, qual o conselho que você daria para ela? Isso é uma coisa legal, porque muitas vezes a gente pensa, poxa, se eu tivesse, se eu voltasse, isso nunca aconteceu. Tem gente que tem algumas maluquices, que fala, eu vou deixar um bilhete na gaveta e olha, eu voltei pro passado. Aí o cara fica abrindo toda hora a gaveta para ver se ele foi para o futuro ou não. Ou seja, isso aparentemente nunca vai acontecer, né? Mas a gente pode imaginar, né, até para deixar para as pessoas essa visão, esses conselhos, né? Sim. O que a gente teria feito diferente, ou então qual o conselho que você daria para a Julie com 17 anos? Eu acho que a fase que eu estava com os 17 anos foi uma das melhores fases da minha vida. Que legal. Aquele tempo, a minha igreja estava bombando, estava maravilhoso, eu estava vivendo momentos incríveis com Deus, com amigos, e eu
graças a Deus, graças aos meus pais, assim, eu não fui a pessoa que fez muita coisa que a gente fica olhando para trás, né, de arrependimento, Sim, por que sim, que eu sim. fiz isso? Eu acho que o conselho que eu faria, na época eu estava super preocupado em tipo casar no futuro, em conhecer, né, a pessoa boa e, né, eu estava bem preocupada com isso, já com 17 anos, meu Deus do céu. Aí no Tão seu quintal novinha. pula de paraquedas o É, pastor André, de paraquedas não, né? Mas entra na tua vida o André. olha, então se eu podia conversar comigo, né, naquela época, eu falava, calma, fica tranquilo, você vai casar com o homem mais maravilhoso do mundo, então fica calma, vai dar certo nessa área. Que legal. Sim. Mas E acho. mais uma curiosidade. Se você tivesse que falar 3 livros assim que te impactaram profundamente, assim, que você fale, esses as pessoas têm que ler. Quais seriam? Olha, bom, primeiro a Bíblia. Claro, assim, é fonte da vida, assim, para mim. É o É essencial. mais vendido, mais lido, né? Sim, Mais... exatamente. E é impressionante como tem sido, como é que se chama assim? É o mesmo hoje que estava uns 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás. O mais que eles acham cópias da Bíblia mais antigos, o mais que eles estão vendo como essas cópias são fiéis às cópias de hoje. Ou seja, é absolutamente incrível. E como as pessoas, como era precioso para as pessoas ao longo desses milhares de anos, de assim, anos, né? sim. Então, E o legal da Bíblia, assim, te cortando, é que se você, nada contra, mas se você colocar no presídio um livro de Aristóteles ou do Paulo Coelho, ou eles vão ler, vão gostar, né, vão aprender sim, coisas. sim. Mas se você coloca a Bíblia, logo, logo vai ter um grupo que está lendo, que está estudando, que já tem propósitos de mudar de vida. Então, é um livro que muda a vida das pessoas, Sim, é verdade. literalmente, né? É super aplicável, assim, Isso. para nossas vidas, né? Mesmo sendo escrito, sei lá, 6.000 anos atrás e tal, ele continua, né? É Que verdade, legal. é verdade. Então, esse seria, né, O o primeiro. primeiro. O segundo, vou em ordem dos mais vendidos. O segundo mais vendido, a Cristã, né? O livro Cristã, que seria Uma Vida com Propósitos. Rick Warren. É, Rick Warren. Esse é absolutamente gênio. Eu acho tão simples, mas tão profundo na simplicidade. Então, esse livro, cada vez que eu vou ler, né, o ano passado a gente estava lendo, né, a igreja toda estava lendo, né, então, relendo esse livro de novo, meu Deus do céu, Incrível. como me afetou de novo, né? Toda vez que eu leio, me afeta profundamente. Eu vou te confessar, eu só li uma vez. Uma vez e Ok. meia. Eu parei na metade, mas é incrível, realmente é um livro espetacular. Inclusive, tem no YouTube. O livro está gravado mesmo em inglês, mesmo no português, de graça, está gravado no YouTube. Audiobook. Audiobook. Que legal. Então, Bom saber. bem fácil achar. Você está fazendo, né, indo para academia, né, fazendo as coisas. Sim, hoje em dia, né, a gente... É maravilhoso, assim, eu amo escutar esses podcasts, ou livros, ou, né, ensinamentos e tudo, Sim, lavando sim. louça. Maravilhoso, Que legal. maravilhoso. Falta um. Pois é. Um outro livro que me afetou muito, é super não conhecido, chamado Hind's Feet on High Places, em inglês, by Hannah Hurnard. E esse livro é sobre a jornada... Será que tem tradução em português já? Já tem.
Eu duvido, mas eu não sei. Honestamente, eu nunca pesquisei. Mas é uma história, ficção, né? Sobre uma menina moça, que está saindo da família tóxica dela, da situação dela. Uma família disfuncional. Exatamente. O Deus está chamando ela a sair desse ambiente e andar com ele. E tudo que ela tem um caminho bem comprido, que ela aprende muitas coisas. Então, tem tudo, é ficção, mas tem tudo relacionado com as coisas que a gente passa na vida real, né? Então, esse livro me afetou profundamente. Eu acho que era bem no começo também do meu caminhada com Deus pessoal, né? Então, esse foi bem um livro que eu amei. Por esse livro, eu me apaixonei para a Suíça. E foi através desse livro de montanhas e Suíça. E já esteve lá? Já fui para a Suíça. Mas foi por causa desse livro que eu me apaixonei por essa ideia. Se passa na Suíça. Ela escreveu o livro na Suíça, mas a história em si não tem local, é só montanhas e vales e campos, enfim. Mas é bem lindo, bem lindo. E eu acho que eu já sei essa resposta, mas vou fazer uma pergunta. O que você ama fazer que você faria de graça e te motivaria a acordar cedo para fazer, enfim? Ai, meu Deus. Dar aula de inglês ou cantar? Olha, tudo que eu estou fazendo hoje, eu amo fazer. Então, ajudando com as coisas da igreja, eu amo e faço com paixão. Música, eu podia cantar o dia inteiro, todos os dias, sem dúvida nenhuma. E dar aula também, eu não... Tem alguma coisa dentro de... Eu sou, tipo, professora, assim, por personalidade, entendeu? Então, eu não... Às vezes, eu acho que eu ensino... Eu acho que ensino... Mesmo que a pessoa nem tem interesse em saber... Mas, olha, eu tenho que explicar esse para você. Tem alguma coisa dentro de mim que eu amo aprender. Essa é a grande verdade. Legal. Eu amo aprender. Eu amo ensinar e ver outras pessoas aprendendo, né, coisas que... Então, seja as coisas de Deus, seja inglês, seja música, assim, eu amo. E você tem dado aula regularmente e cantado regularmente? Eu dá aula de inglês, assim, aula de canto eu não estou dando, mas assim, eu sou líder do coral da nossa igreja e eu sou um dos líderes do que a gente chama de louvor, assim, de música na nossa igreja. Então, nessa forma, eu sou um líder, assim, de música. Está sempre em contato com a música. Com certeza, meu Deus. Agora eu vou te fazer pensar... e a gente já está caminhando para o final, mas eu preciso te fazer essa pergunta. Tiro único, te deram um microfone e você tem uma mensagem para dar. Você só tem essa chance e você tem a mensagem para falar para a humanidade. O que você falaria nesse microfone? Eu falaria que Deus é real. Ele não é um conceito abstrato. Eu não contei, mas talvez as pessoas vão achar que eu sou louca, mas tudo bem. Ele já tem falado comigo pessoalmente, entendeu? Em vários momentos, mas tinha um momento que estava o mais nítido, vamos dizer. Então, eu sei que eu sei. Você não pode me falar que Ed não existe. Você estava na frente de mim, a gente está conversando, sim. Eu conheço você, entendeu? Sim. Então, eu diria que Deus, ele é real e que ele é absolutamente maravilhoso. Que legal. Esse seria a essência. É que você saiu
da fase de eu acredito. Você acredita em algo que você não vê, né? Mas alguém te falou e você fala, a pessoa idônea, eu Passei acredito por essa nela. fase. Mas você não pode falar que acredita nessa caneca, né? Você sabe dessa caneca. Você está vendo essa caneca. Então você passou dessa fase de eu acredito em Deus para a fase de eu sei Deus. Eu cresci numa família que os meus pais acreditaram em Deus e foi para a igreja e era cristã. Então, eu diria que eles tinham um relacionamento com deles. Exatamente. Então, eu fui criado nesse ambiente. Então, eu, sem querer, eu sempre pensei que Deus existia e que, né, enfim. Mas eu nunca tinha, experiência bem, né, minha profunda, assim, com Deus. E daí, um dia, quando eu estava na adolescência, Deus falou comigo, pessoalmente, e bem profundamente. Essa é outra história, mas, enfim. Se quiser. Não, ele falou comigo e era como se fosse... era igualmente real se ele tinha falado em voz alta. Mas era alguma coisa que eu sentia. Assim, todas as outras vezes que Deus tem falado comigo na vida... na tua mente. Você acha, assim, Deus está falando isso comigo. Você, né, pode ser certo. Mas você não tem 100% certeza. Sempre tem uma dúvida. Eu acho que foi Deus. Eu acho. Assim, eu tenho 99%. Será que é coisa da minha mente? 99% certeza que foi. Mas essa vez foi 100%. 100%. Era absolutamente Deus falando comigo. E ele estava pedindo a coisa mais importante para mim, para eu entregar e não correr atrás de um grupo de música que era meu sonho na vida. Ele falou, deixa isso para lado. E provavelmente foi muito difícil para você. Né? Não era tão porque ele queria tirar algo de mim, né? Ele queria que eu entregava que eu entregue a minha vida. Quem eu vou seguir o meu rumo na vida ou né, o caminho que ele quer. Entendi. Era isso, simplesmente isso. Então, quando, pela graça de Deus, escolhi obedecer ele, daí ele abriu outras portas assim que eu nunca imaginei. Foi através disso que eu encontrei outros grupos melhores ainda de música, que eu encontrei uma igreja maravilhosa, que eu tinha oportunidade de cantar em Nova York tem Carnegie Hall, né? Sim, é um lugar famosíssimo. Um lugar especial para esse tipo de show, para coral, para orquestra, certo? Sim. Na nossa cidade, em Minneapolis, que é maior do que Curitiba, né? Então, uma cidade bem grande nos Estados Unidos. A gente também tem um tipo Carnegie Hall, né? Uma área para orquestra e coral. E eu tinha oportunidade daí cantar com coral, assim, nesse local. Nessa arena. Porque obedeceu a Deus. Daí abriu outras portas. Então, Deus era fantástico, assim. E é legal você falar isso, porque a gente pensa muito em filme quando a gente ouve a voz de Deus, né? Julie, não sei o que, aquela voz assim. E a gente lendo a Bíblia vê que com Samuel não foi assim, tanto que ele confundiu a voz de Deus com a voz do sacerdote, né? O Senhor me chamou e tal. Então, Deus fala na nossa mente, né? No nosso coração. E é legal a gente ouvir isso, porque Deus continua falando. Eu tenho até um amigo nos Estados Unidos que escreveu um livro sobre isso, assim, de 30 maneiras, assim, que Deus fala com a gente. Você sabe o nome do livro? Eu vou ter que... Depois a gente coloca na descrição. E falando só de música, tem uma brincadeira que fazem que ou Deus deu talento ou deu disciplina. Ele não dá as duas coisas para alguém, ou dá uma ou dá outra. Você, talentosa, todo mundo sabe que você é, né? Mas você é disciplinada?
Olha, eu diria que eu estou no médio. Esse é um assunto, na verdade, que Deus tá falando mais comigo. Que legal. Inclusive, esse ano, assim, eu tô me disciplinando em algumas áreas novas, assim. Então, eu diria que eu estou no médio, mas eu estou querendo tornar uma pessoa disciplinada. Que eu estava ouvindo um podcast fenomenal de Craig Groeschel sobre isso. E ele estava falando, eu até ouvi a sua esposa falar sobre isso, né? Que toma os passos pequenos, mas mais firmes. E, além do tempo, ele tem esse Craig Groeschel, ele é um experto em liderança, e ele falou que todo ano ele escolhe uma área nova que ele vai começar a ficar mais disciplinado. Então, esse ano eu vou para a academia 2 vezes Esse é por o semana. ano da academia. Agora eu vou ter que resolver isso. Exatamente. Ano que vem, ele escolhe... É que se a gente ficar escolhendo muitos temas, a gente acaba se frustrando porque não consegue, né? Exatamente. De certa maneira... Exatamente. Então, ele falou que todo ano ele tem uma área que ele lida. Daí falou ao longo dos anos, porque ele falou que agora faz 20 anos que ele tem essa prática de cada ano escolher uma área. E não é grande, ele falou, é uma coisa pequena, mas essa coisa pequena leva você às coisas grandes. Então, legal. Então, foi Efeito bem dominó, legal. né? Começa pequenininho. Exatamente. E é legal você falar isso, porque eu lembro... As coisas são simples, né? Eu lembro de uma história que o Charles Spurgeon, um autor, né? Teólogo, ele foi visitar uma senhora no hospital e ela tinha sido diarista, né, clean, né, de limpeza a vida toda. E ela estava já doente no final da vida, né? E aí ele tá lá visitando e tal, e de repente ele viu na parede um quadro. E aí ele falou, por que a senhora tem esse quadro aqui? Aí ela falou, não, esse quadro eu acho bonito, porque foi um ex-patrão meu que me deu, e como eu gostava muito dele, eu coloquei num quadro e eu levo para onde eu vou, eu levo esse quadro e penduro, porque me faz lembrar dele, foi uma família que me tratou muito bem, a gente trabalhou juntos por anos e tal. Aí o Charles Spurgeon falou, esse quadro é um testamento. Ele deu um testamento para a senhora não sabia disso? Não sabia, eu não sei ler. Esse é um testamento, a senhora é milionária. Meu Deus! Ele deixou uma fortuna para a senhora. E assim, isso me faz pensar na simplicidade, né? As coisas, muitas vezes, são palpáveis. Como você falou, eu vou ter um propósito por ano. As coisas são palpáveis, basta a gente dar um passo. E começar a fazer alguma coisa, né? Sim. Ao invés de ficar milhões de planos são legais, mas vai lá e faz de uma vez, né? Sim. O que você quer fazer, mas achei legal. Obrigado. Meu Eu gostei Deus. muito do papo. Eu a gente também. gostou bastante. Eu também, muito obrigada pela E oportunidade. fala aí as tuas redes sociais para quem quiser entrar em contato contigo. Se Sim. você conseguir falar o endereço certinho. Senão a gente vai colocar aqui na descrição também do vídeo. Eu acho talvez a maneira mais fácil de me achar seria no Instagram. Que é Julie, Juliek Vargas. Julie Tudo K. junto. Vargas. Tudo junto. E se alguém quiser aula de inglês... Pois é. Estou dando aula de inglês, sim. E tô dando dicas ali, e dicas sobre a cultura americana, né? E inglês e tudo ali no Instagram. Que legal. Obrigado pela presença. E muito obrigado obrigada. você também por você ter ficado até o final no Café com Propósito Podcast. Aproveite e dê aquele like para dar uma relevância para o nosso canal. Se você quiser patrocinar, primeiro link da descrição, entre em contato com a nossa equipe e a sua logo vai aparecer aqui no fundo, vai aparecer no vídeo e a gente vai falar da sua empresa também. Obrigado por ter estado com a gente aí. Um abraço. Tchau.
ready now, go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, lay off my blue suede shoes. You can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you wanna do, but I'll only lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay